Olá, meus grandes amigos, estamos de volta. É o Futebol em Rede para você. Eu sou o Fábio Serodi, ao meu lado, Luiz Carlos Quartarolo, e a gente vai tratar de assuntos importantes aqui, como sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ao nosso cumprimento oficial do educado Luiz Carlos Quartarolo, e ele já acrescenta o tema do programa. Seródio, um abraço mais uma vez. Agora é diário, agora não tem como fugir. Agora, futebol em rede diariamente com você. A gente vai sempre tematizar o programa na medida do possível. E hoje o tema é o timão. Mas Opa, é timão mesmo, Seródio? timão, não sei, mas Ah, que o Corinthians, Quartarolo, vive o drama do corno, né? Todos nós sabemos que o Vitor Pereira deu uma de espertinho, alegou que tinha problema com a sogra e foi treinar o Flamengo. E aí, uhum, Quartarolo, o que acontece? Parece que não tinha plano B porcaria nenhuma. O hum, Corinthians arrumou um menininho para ficar no lugar dele, uma espécie de vingancinha. Bom, já que você vai, um qualquer fica. E colocou o hum. Fernando Lázaro como técnico do Corinthians. Já começou com derrota. Você acha que esse drama do corno foi solucionado de uma forma correta em trazendo um menino para dirigir o time do Corinthians depois da experiência do Vitor Pereira? Eu, na minha cabeça, primeiro que você tem razão. Eu acho que o Corinthians acreditou demais no Vitor Pereira, e daí, quando percebeu, ele estava indo embora e sem aviso prévio, né? Ele dizia que amava o Corinthians, dizia que era mais um do bando de loucos, não sei o que lá. E já naquele jogo, o penúltimo jogo contra o Atlético Paranaense, ele demonstrou realmente que estava fora de si, querendo brigar com a arbitragem, claramente dizendo que estou indo embora, né? Na minha opinião. Aí o Corinthians anunciou o Fernando Lázaro, e daí é com pompa, o novo treinador. Nossa, o treinador, eu acho que ainda é um treinador tampão. Vão aguardar o que ele vai fazer no Paulista. Se ele for bem e ir bem no Paulista para o Fernando Lázaro, é pelo menos chegar à final. Não vou nem dizer ganhar, mas pelo menos chegar à final. É claro que se tomar de 8, de 6, não tem como defender. Mas se ele passar por esse teste, ele pode ficar aí para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores. Lembrando que a Libertadores começa em meio também ao Campeonato Paulista. Então, eu acho que o Corinthians está esperando para ver o que vai acontecer. Sonhando com um novo Carille. Sei lá, essa é a minha impressão de fora. Bom, eu entendo você, acho que um dia o cara tem que começar, por isso que eu não tenho nada Sim. contra, em particular, do Fernando Lázaro, que eu conheço, é um bom menino, estudioso, é filho do grande Zé Maria, tem uma história no Corinthians, mas o fato, Quartarolo, é que não foi uma escolha, foi um remendo. E esse remendo não está sendo no momento certo. Que existem momentos na vida que você pode arriscar. Nesse momento, o Corinthians tem Libertadores da América pela frente, não estão levando em consideração. O Corinthians tem um elenco de cascudo e de veterano, não levaram em consideração. O Fernando Lázaro, por mais bonzinho que seja, por mais que seja competente, por mais que os caras gostem dele, é um jockey domando um cavalo a risco. E aí, Quartarolo, fica uma situação bem difícil. Os caras vão começar, porque eu conheço como que funciona lá dentro. A fake news já está no ar, não sei se você viu, estão distribuindo em vários lugares aí. Fernando Lázaro, 8 jogos, 6 vitórias, um empate, uma derrota, 79% de aproveitamento. Na verdade, fake news. Não interessa o que ele fez como interino. Agora ele é o dono da pizzaria, a primeira pizza que ele entregou caiu no chão. Essa é a verdade. E aí vem o Roger Guedes e que o ambiente melhorou, que o ambiente agora está mais leve. Ô, Quartarolo, eu acho que aquela história do Pereirão com o Roger Guedes não estava solucionada, Quartarolo. Houve uma quebra de confiança, né? Houve ali, o que se fez foi contornar uma situação, né? É aquele casal que continua morando na mesma casa, mas em quarto separado, né? No fim, primeiro que o Vitor Pereira, eu acho que ele foi muito mal quando ele expôs o Roger Guedes. E não foi uma vez só, foram várias vezes. Porque ele precisa saber o que ele quer da vida, porque com o Yuri Alberto não dá para ele jogar. E no fim ele jogou com o Yuri Alberto e foi muito bem, desmentiu o português.
Aliás, sobre esse português, cada vez eu ouço coisa pior, hein? O Hulk ontem bateu também nele. Todo mundo que fala dele fala, isso aí. Bom, e no futebol, você sabe que o futebol, o meio do futebol, trairagem, eu vou falar para você. Ô, Opa, começa a pesar porque um jogador conta para outro, né? Provavelmente, eu acho, né? E também a impressão, né? Eu não tenho essa informação, nem você, nem ninguém por enquanto, né? Mas eu duvido que nenhum jogador do Flamengo tenha deixado de ligar para alguém do Corinthians e falar, oh, como é que é esse português aí? Porque a gente estava tão bem aqui, amando o Dorival, né? E o Roger Guedes, essa declaração é sintomática. Está mais tranquilo o ambiente está. E olha que depois de perder, né? Porque se fala isso depois de ganhar, não, agora o ambiente está mais tranquilo. Agora, tem uma coisa que o Lázaro falou domingo, que eu, particularmente, não gosto de treinador que fala isso. ah, Olha, a ausência do Renato Augusto, ainda não pudemos estrear o Romero, o Yuri Alberto, ele valorizou mais quem estava fora do que quem estava dentro. E o Corinthians jogou mal domingo. Se não é o caso, teria tomado 3-0. Então, sabe, é claro que ele está começando um trabalho, é claro que a gente nota que os jogadores gostam dele, mas olha, ele não pode ficar na mão do elenco, não, Zerotti, senão ele vai dançar. também acho. Por todo o carinho que eu tenho pelo pai do Fernando Lázaro, pela convivência que eu tive com o Fernando Lázaro, ótima pessoa, maravilhosa, estudioso, conhece. É humilde pra caramba. Eu não gostaria de vê-lo refém dos veteranos e mais, digamos assim, cascudos do elenco do Corinthians. Não gostei da declaração, até porque, independente de quem esteja ausente, o Corinthians mostrou um defeito terrível. Bola aérea defensiva. Foi uma tragédia. Se não fosse o Cássio, o time já tinha perdido demais. Mas aí, ó, bola aérea defensiva, defeito. Quem estava lá? Gil e Balbuena. Tem algum outro para entrar nesse lugar? Não. Não, não tem, não tem. Então, desculpa esfarrapada. Agora vão jogar. Vem aí o Matheus Bidu, que é bom jogador. O Fábio Santos não é jogador para aguentar uma temporada. O Romero vai voltar, vamos ver em que condição que volta. Deve voltar o Yuri Alberto, deve voltar Renato Augusto para melhorar um pouco o Corinthians. Mas eu acho até agora, Quartarolo, que não foi a melhor solução para o Corinthians colocar o querido Fernando Lázaro nessa emboscada. Eu acho que não foi. Você falou uma coisa, uma palavra forte, mas que tem muito a ver, né? Emboscada. É, Não é enroscada, é emboscada, que ele pode ser pego na curva. Olha, é claro que a gente torce por ele, até pelo pai dele, você tem toda a razão. Mas eu vou fazer uma analogia aqui que não tem nada de crítica ao Zé Maria, que é também um cara formidável, um ídolo da história do Corinthians e do futebol brasileiro. Zé Maria foi um grande jogador, um excelente jogador, né? E teve uma época que ele foi transformado na democracia corintiana em treinador, sei porque disso. ele era um líder daquele elenco, ele também liderava, só que não funcionou. Então não é assim, da noite para o dia o cara fala assim, técnico, Eduardo Amorim, deu certo um ano. Carille, o Basílio também chegou a dar certo. Então, sabe, o Corinthians parece que está procurando, ou está fazendo economia, porque por mais que o Fernando Lázaro tenha aumentado o salário, não é o salário do Vitor Pereira, a gente sabe. Sim, A mas aí comissão também. técnica também não deve estar ganhando muito, né? Então, Então desculpa, vai mas fazer é uma. uma economia burra. Pelo que eu sei, pagava quase 2 pau para um, estou pagando 400 mil para o cara. Então, mas aí que está. Eu pergunto a você, Seródio, com todo respeito a Fernando Lázaro, ele é técnico para 400 mil reais? Eu acho que Não, não. não é. Não é. Não Não, se é é. para fazer economia, paga lá um salário bom, tal. Não estou Tem 200 questionando. mil, que tá bom, né? Oh, Na minha não, concepção. sei Mas tudo lá. bem, a gente não é da Receita Federal, mas a gente está analisando como é que é o mercado. É porque ele é técnico igual o Paulo Roberto Santos, do São Bento, igual o técnico da Ferroviária. Ele ainda não comprovou nada, né? Nem Então, experiência tem. nada, nada, nada. Agora, tomara que ele nos desminta. Vou torcer para que daqui uns 6 meses, um ano, a gente diga assim: Seródio, a gente naquele dia 17 de janeiro Fala uma falou do besteira. Fernando Lázaro, mas o cara foi bem, hein? Parabéns para ele. É isso que a gente quer, porque é cara nova, a gente trabalhando desde o começo, é bom também, é bom ser lançado. Agora, eu concordo com você. O Corinthians bobeou, o Corinthians acreditou demais na promessa de um português que nunca cumpriu promessa nenhuma, nem com a sogra. É.
E lembrando que o Silvinho também foi uma experiência que não deu certo. E olha que o Silvinho Sim, tinha mais sim, rodagem que o Fernando Lázaro. sim. Tem Agora, mais Quartarolo, história, né? eu quero falar de um assunto aqui que é muito chato. A Uhum. torcida do Corinthians, principalmente organizada, resolveu fazer um protesto contra o preço dos ingressos. Até aí eu acho perfeito, o problema deles. Só que eles foram para o estádio com sinalizadores e pararam o jogo. Receberam críticas. Por exemplo, o diretor jurídico do Corinthians, Herói Vicente, que até eu conheço, sei quem é, não sei se ainda é advogado do Neto, mas ele é ligado ao É, grupo do deve ser. Neto. Eles formaram lá, tem a patota do Neto, que são conselheiros, o grupo deles. O diretor jurídico, Herói Vicente, veio e fez críticas, na minha concepção, extremamente razoáveis sobre a utilização dos sinalizadores nesse protesto. Diz que é contra, prejudica o clube, prejudica todo mundo, inclusive a imagem do organizado. Aí a Gaviões, que é a organizada principal do Corinthians, soltou hoje um texto dizendo que o tal do Herói Vicente tinha que pedir desculpas e ser afastado, porque, afinal de contas, o Corinthians é um time que a torcida manda. Ó, com todo o respeito, eu sei como que é o Corinthians, vivi lá, já com muita honra trabalhei lá, aprendi muita coisa, mas aprendi também que, infelizmente, no Corinthians as coisas são muito complicadas nos bastidores. Essa história de que o Corinthians a torcida é dono do Corinthians é uma grande asneira. Pode ter um ou outro amalucado lá que pensa isso, mas isso é uma irresponsabilidade que o Corinthians tem que combater. E outra, o sinalizador que matou o menino lá em Oruro, partido do torcedor. Pô, eles sabem que estão Sim. fazendo besteira. Não, quem quer fazer protesto contra o preço do ingresso, tudo bem, tem o direito. Sabe o que eu acho, Quartarolo, que seria um grande protesto? Não Não vai, vai no estádio. não Não vai. vai. Não vai. Obriga os caras a baixar o preço, lei da oferta e procura. Ninguém está indo, está caro. Vamos abaixar É, isso daí. tem que baixar. Ah, mas você acha que a torcida organizada faria isso? Jamais. Amigo, uma vez eu conversei, e não vou entrar aqui em discussão política, mas é só para lembrar a situação. Uma vez eu conversei lá em Presidente Prudente com aquele juiz que, inclusive, depois foi assassinado, né? Coitado. A família dele, né? Sempre lutado, porque ele lutava contra o movimento sem terra da região. Nem estou dizendo que foi o movimento sem terra que matou o cara, não é isso. É que lá estava conflagrada lá a situação. E ele falou um dia para a gente foi fazer um jogo, ela falou assim: o movimento sem terra não quer terra. Porque o dia que tiver terra, não tem mais movimento. A torcida, ela quer continuar recebendo de graça. Essa que é a grande verdade. Ela também não quer ajudar muito, não. E outra coisa, não é inteligente, né? Porque daí o Bragantino fez o gol e ficou um tempão parado por causa do sinalizador e atrapalhou o Corinthians, porque para o Bragantino foi ótimo, parou o jogo. O árbitro, por mais que tenha dado acréscimo, era o Rafael Claus, que é o campeão mundial do acréscimo, inclusive na Copa do Mundo, mas ele não deu tudo, ou seja, não estou dizendo que o Corinthians ia empatar, mas atrapalhou o Corinthians. Aí o Bragantino agradeceu a torcida do Corinthians. Obrigado, obrigado. E olha, você não pode sinalizador, a pergunta aqui também fica: como é que os caras entraram? E o policiamento está fazendo o quê? É o policiamento de Brasília que está lá? Ultimamente, policial tem direito a tudo. Faz live, faz o que tinha que fazer, É, que é cumprir obrigação, não faz. deixa entrar, deixa Deixa sair. entrar, ó, vai, entra aí, tira Pode quebrar à selfie. vontade. Bom, E quer uma ainda. vacalhação, policiamento? E tinha que ser cobrado do policiamento. Tem. A primeira atitude que tinha que ter sido tomada é: opa, quem deixou entrar? E não foi um só, né? Porque se é um, pode escapar, Não, né, uma senhor? pancada. É, Segundo, com relação à torcida, eu repito aqui: o que é mais importante para vocês, a torcida ou o time? é o time, né? Não, para eles é a torcida. Não, para mim é o time. Não, quem É, tem razão, acho que está caro o preço do ingresso. tá Acho. mesmo, tá Agora, mesmo. faz coisa mais inteligente. Não vai. Mas daí como é que vai fazer? Porque faz parte do jogo, né, Serode? Também Fica do todo mundo lado tem de seu fora. interesse. É, Faz protesto, mas seus protestos com pelo menos cérebro. tem jogo Fazer amanhã contra a assim, Água Santa. quer transformar carnaval?
O protesto virou carnaval? Tenha santa paciência. Não tenho nenhuma intimidade com o seu herói Vicente. Conheço, sei quem é. Ele é daqueles que também gosta de dar uma reliada e agora fez uma coisa que, na minha concepção, está certo, Ele deveria ter acertou. feito, até porque é o diretor jurídico do clube e está sendo esculhambado. Quem esculhamba um dia será esculhambado, dizia minha santa avó. Quartarolo, manda um beijo Oi. pro pessoal e, por favor, pede para eles se inscreverem no canal, Sim, clica, compartilhar o clica, programa. clica, compartilha para todo mundo, para os afetos, desafetos, para os amigos, para os inimigos, para as torcidas organizadas. E Manda olha, para amanhã Gaviões tem lá. Corinthians. Quero ver os caras vão É, fazer uma Gaviões nota também. contra mim. Já bastasse que Isso. já não fizeram contra mim. Vai. E amanhã a torcida organizada do Corinthians tem Corinthians e Água Santa. Não entra, não vai. É, Deixa o estádio vazio. é, Quero ver o Corinthians se vai baixar o ingresso ou não vai. Um é. abraço, Seródio. Até Até porque a amanhã, hein? diretoria que está lá adora a torcida. Se eles Sim, fizerem isso, sim. vai todo mundo na porta e cruza os braços e não entra, você vai ver o outro jogo. Vira o assunto do jogo se não entrarem. É. É, Ó, cabeça, não é só para fazer verdade. sacanagem, não. Tem que usar de vez em quando para fazer coisa boa. Beijo, Quartarolo. Até amanhã.